Boa noite. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer muito, aí, se eu estou organizando aqui o meu cronômetro. Pronto. Quero agradecer muito o convite, participar de um fórum de carreira. Carreira é um tema que me encanta. Carreira lembra caminho, lembra estrada, lembra movimento, né? Lembra a ligação entre dois pontos, né? A ligação entre o hoje e o amanhã, entre o presente e o futuro. Eu estava ouvindo atentamente o doutor Paulo Afonso falando, gostei muito de várias coisas que o senhor falou, principalmente aquele momento que você falou que você se lembra de uma época em que você usava calça boca de sino, né? A maioria aqui não sabe o que é isso, né? Era uma moda que tinha lá na década de 70, eu usei muito também boca de sino, e quero falar, inclusive, um pouquinho de algumas percepções que eu não tive na época, e que, se tivesse, talvez eu tivesse construído para mim mesmo uma carreira melhor. O Paulo também falou uma palavra que é fundamental para todos nós, que é a palavra competitividade. O Brasil precisa ser competitivo no mercado internacional, assim como as empresas precisam ser competitivas no mercado onde atuam, e cada um de nós, dentro da sua atividade, dentro do seu trabalho, da sua profissão, da sua carreira, também tem que ser competitivo, né? Você está competindo pelo emprego, está competindo pelo cliente, está competindo pelo cargo na organização, e nós não podemos esquecer que o pressuposto da competitividade, aquilo que garante a competitividade, seja do país, da empresa, ou de cada um de nós como profissionais, é a competência. A competência é o pressuposto da competitividade. Antigamente nós dizíamos que quem não tem competência não se estabelece. Hoje dizemos que quem não tem competência não compete, quem não tem competência não constrói para si mesmo uma boa carreira, né? Mas eu queria só acrescentar uma coisa que você falou, Paulo. Você falou assim, é importante que a gente invista em educação, em qualificação profissional. Sem dúvida, outros países fizeram essa lição de casa, talvez nós não tenhamos feito com a intensidade que deveríamos ter feito, e, por isso, perdemos competitividade no mercado internacional. Não é a única coisa, existem também políticas públicas, mas isso é claro que é essencial. Agora, eu queria acrescentar mais um componente. Você falou em educação geral, uma visão geral do mundo, dos fatos, e uma qualificação técnica. Eu queria colocar mais um elemento aí que eu acho que é fundamental para a construção da carreira, que é a palavra autonomia. A autonomia é a pessoa puxar para si a responsabilidade pela construção da carreira. Eu vejo com muita frequência nas empresas, principalmente, que as pessoas, os profissionais, os funcionários, ficam esperando que a empresa faça alguma coisa por sua carreira. Cara, não é assim. A carreira é sua, não é da empresa. A empresa tem um emprego. O emprego é da empresa. Você tem uma coisa chamada empregabilidade, que é capaz de pegar aquele emprego, de manter-se naquele emprego. Portanto, é a responsabilidade de cada um, sim. E nós, infelizmente, vivemos em um país que é um pouco paternalista. Nós sempre ficamos esperando que alguém faça alguma coisa pela gente, que a empresa faça, que o Estado faça, que o chefe faça, né, que o presidente da República faça, que, enfim, que as coisas melhorem, que a economia melhore. Não fazemos a nossa parte. Então, a palavra autonomia, eu queria, nesse momento, dizer a vocês que temos aqui pessoas de várias atividades, de várias idades, mas eu sou, acima de tudo, como o Gabriel falou, um professor, e, portanto, quando eu estou em um ambiente que tem jovens, eu me dirijo especialmente aos mais jovens. Então, eu quero pedir licença aqui aos que usaram calça de boca de sino, né? E dizer a vocês que eu vou me dirigir principalmente aos jovens que aqui estão, porque são vocês que vão construir esse país aí que nós amamos tanto. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, na história, e me lembrar de quando eu era estudante universitário, eu estava quase me formando já. Curiosamente, eu sou professor, eu trabalho com educação corporativa, com gestão, mas a minha formação original é medicina. Eu estudei, fiz faculdade de medicina, mas depois não segui a carreira, vejam só, não segui a carreira de médico, até porque carreira não é uma condenação. Você pode mudar de carreira, desde que você saiba o que está fazendo, né? Acontece que, quando me formei em medicina, eu já tinha uma outra carreira, que era a carreira de educador, de professor, e eu decidi, então, manter-me nesta carreira, e ela me fez muito feliz todos esses anos. E, além disso, logo depois que eu estudei medicina, eu percebi que eu não gostava de sangue. Aí, é evidente que era difícil eu seguir nessa carreira. Claro que eu estou brincando.
Mas, quando eu era estudante de medicina, enquanto eu ouvia aqui o Dr. Paulo, o Dr. Jorge falando, eu me lembrei de 3 fatos daquela época, quando eu era muito jovem, como a maioria que está aqui nesse auditório. Eu me lembrei de uma aula que eu assisti, me lembrei de um livro que eu li, e me lembrei de um filme que eu assisti. Então, eu quero contar um pouquinho para vocês sobre esses três fatos, antes de dar a vocês alguns elementos um pouco mais estruturados com relação à construção de uma carreira. A aula que eu assisti foi de um professor nosso de pediatria, professor Israel Cate. Estávamos já no 6º ano da faculdade, e ele ficava falando o tempo todo que ele ia dar uma aula especial para nós, que não era exatamente uma aula de medicina, não era uma aula de pediatria, era uma aula que ele chamava de aula da mala. E ele falava muito da aula da mala, e ninguém entendia muito bem o que isso significava, e todo mundo ficava cobrando dele: professor, e a aula da mala, quando é que você vai dar a aula da mala? Ele falou: calma, eu ainda vou dar a aula da mala para vocês vão gostar muito. Ele ficava fazendo suspense com a aula da mala, até que no final, já assim, estávamos já terminando, faltavam alguns dias para que nós terminássemos as nossas atividades, ele deu a tal da aula da mala. E o que ele chamava de aula da mala? Ele dizia o seguinte: olha, daqui mais alguns dias vocês vão receber um diploma, e vão pegar uma mala e vão sair por aí. Mas para onde que vocês vão? Como é que vocês vão daqui para frente, depois de sair desse útero que é a faculdade, onde tudo é protegido, tudo organizado, onde as pessoas decidem as coisas para você? Agora você tem um diploma e você tem que cuidar da sua vida, você tem que seguir o seu caminho, você precisa pegar a sua mala. Esse era o tema da aula da mala. Muitas coisas que nós falamos, que ele falou naquela época para nós, eu confesso para vocês que nós não entendemos muito bem. Mas uma coisa ele disse, eu me lembro muito bem, ele disse assim: olha, daqui a muitos anos, vocês vão se encontrar, vocês, os colegas que estão saindo agora da faculdade, vão se encontrar. Então, vão fazer encontros, no começo vão fazer encontros anuais, depois vão fazer encontros a cada 5 anos, né? Depois vão perceber mais tarde que já nem todos estarão nesses encontros, né? Mas vai ser muito bom vocês fazerem esses encontros para lembrarem da época da faculdade, da época que vocês eram os jovens que são hoje e tudo mais. E aí vocês vão perceber o seguinte, que mais para frente, vocês vão perceber que alguns de vocês construíram carreiras brilhantes e outros não. E esses que construíram carreiras menos brilhantes que os outros, não necessariamente são médicos piores ou médicos menos bem formados do que aqueles que construíram carreiras brilhantes. Aqueles que construíram carreiras brilhantes foram aqueles que prestaram atenção em alguma coisa a mais, além daquela técnica médica que aprendemos na faculdade. Essa é uma historinha que eu vou contar para vocês, daqui a pouco eu vou trazer mais alguns elementos que nós vamos encaixar com essa aula. O filme que eu assisti naquela época, quero ver se os meus colegas que usaram calça de boca de sino aqui lembram, um filme chamado Easy Rider. Easy Rider. Sem Destino. Peter Fonda, Dennis Hopper e Jack Nicholson. Aliás, o primeiro filme do Jack Nicholson. Vocês sabem que é o Jack Nicholson. Até hoje ele é um grande ator, é um dos monstros sagrados de Hollywood. Foi o primeiro filme dele, portanto, ele era bem novinho. E como é que era a história? Eram 2 amigos que tinham motocicleta Harley Davidson e que viajavam pelos Estados Unidos, de cidade em cidade, sem destino. Daí o nome do filme. E aí, numa das cidades que eles pararam durante alguns dias, eles conheceram um terceiro jovem, que era justamente o Jack Nicholson, que era um advogado que morava naquela cidade, mas que estava um pouco aborrecido com a vida monótona que levava e decidiu acompanhar os outros 2. E ele pede, então, uma carona. Ele diz assim: escuta, eu não posso ir com vocês? Vou aí de carona, vou viajar um pouco com vocês. Daí o Peter Fonda falou: ok, sobe aí. Né? Sobe aí, arrumaram um capacete de beisebol para ele, e ele subiu na motocicleta, na Harley Davidson do Peter Fonda, para seguir viagem. E aí acontece uma coisa interessante. Ele, quando sobe na motocicleta, ele olha para o Peter Fonda e diz assim: e aí, qual é o plano? Qual é o plano? E o Peter Fonda olha para ele e diz assim: o plano é não ter plano. Vejam vocês a profundidade que tem isso. Até não ter plano é um plano.
E todo mundo que está aqui nesse auditório conhece alguém, tem um amigo, um parente, alguém na família, alguém que você conhece, que não tem nem sequer o plano de não ter plano. Ou seja, está totalmente perdido na vida. E aí eu me lembro uma coisa que o professor Israel Katz falava para a gente, dizia, vocês têm que entender uma coisa chamada relação de causalidade. Ele falava isso para mim. Vocês têm que perceber uma coisa chamada relação de causalidade. E aí algumas pessoas dizem assim, como é casualidade? Não, não é casualidade, é causalidade, ou seja, cada efeito tem uma causa. Tudo o que acontecer, se você vai ter uma carreira brilhante no futuro, isto é um efeito, é um resultado de uma causa de hoje. Porque o futuro, gente, muitos jovens ainda não perceberam isso, mas o tempo passa muito rápido. E tanto o futuro quanto o passado, não se iludam, eles existem contidos no presente. E o futuro, que hoje é futuro, vai virar presente. E quando ele virar presente, ele será tão melhor ou tão pior, a depender daquilo que você fez no presente atual. Ponto. Isso é relação de causalidade. O que você fizer hoje vai repercutir no seu futuro. Então, você vai construir o seu futuro. Agora, se você não tem nem o plano de não ter plano, meu caro, alguém vai construir o futuro para você e talvez você não goste da maneira como o futuro foi construído para você. Então, eu contei de uma aula, contei de um filme, e quero contar de um livro, que foi que eu li naquela época, que foi um livro difícil de eu entender, já reli esse livro várias vezes, um livro de um filósofo grego chamado Aristóteles. Aristóteles foi um dos grandes sábios da antiguidade, foi um dos 3 que começou a construir o chamado pensamento ocidental. Ele escreveu sobre vários temas, sobre filosofia, evidentemente, sobre política, sobre ética, sobre biologia. E o último livro que ele escreveu, até hoje, é considerado uma espécie de um livro de autoajuda. É um livro que ele escreveu dedicado para o filho dele. O filho dele chamava-se Nicômaco, e o livro chegou até nós com o nome de Ética a Nicômaco. Na verdade, ética, no caso do livro, tem o sentido de comportamento, porque ética nada mais é do que uma maneira como você se comporta dentro de um grupo. Então, comportamento. Ele dava uma série de conselhos naquele livro, na verdade, naquela carta, né, para o filho dele, porque ele queria que o filho dele tivesse sucesso na vida. Né? Todos nós queremos que os nossos filhos tenham sucesso na vida. O detalhe é que, na época, não havia a palavra sucesso, não pelo menos como nós conhecemos hoje. A palavra equivalente, naquela época, era virtude. Bom se ainda fosse. Ou seja, ele queria que o filho dele construísse uma vida virtuosa. E aí ele dá uma série de conselhos para o filho dele. Eu só vou contar para vocês o primeiro conselho que ele dá nessa longa carta, que virou livro, que chegou até nós. Esse livro está nas bibliotecas, está nas livrarias, pode ser baixado na internet. Ele diz o seguinte: meu filho, todos os dias, trate de ter um momento de reflexão. Pare um pouquinho para pensar no que você está fazendo. Tenha um momento de reflexão. E eu quero dizer a vocês que isso vale até hoje, e eu noto, assim, na maioria das pessoas, que as pessoas não param, não se dão o direito de ter um momento de reflexão de vez em quando. Porque o mundo é muito exigente hoje. Quem for trabalhar em empresa, quem trabalha em empresa, sabe que nós temos uma grande demanda de resultado, especialmente de resultado de curto prazo, e as demandas são cada vez maiores, as exigências são cada vez maiores. Então, a gente levanta de manhã já com uma agenda cheia de problemas, cheia de preocupações, e passa o dia atendendo aquelas demandas, e o dia termina, e a gente nem percebeu, e vai para casa, quer mais descansar um pouquinho e dormir, não para um pouquinho para pensar sobre o que está fazendo e sobre como está fazendo o que está fazendo. Por isso que eu valorizo um momento como este. Esse fórum, aliás, fórum também é uma palavra grega, significa um espaço para você pensar, conversar, discutir, trocar ideias. Isso é um fórum. Então, um fórum é um momento de reflexão. Nós todos estamos aqui tendo um momento de reflexão aqui em Recife. Muito bem. E aí, nesse momento de reflexão, disse Aristóteles ao seu filho, você vai se fazer sempre 3 perguntas. E todos os dias você vai se fazer as mesmas 3 perguntas, porque aí, sabe o que vai acontecer? Você vai acompanhar a evolução das respostas.
E quais são as 3 perguntas que Aristóteles recomendou ao seu filho que se fizesse todos os dias e que nós deveríamos nos fazer ainda hoje? A primeira pergunta era: quem sou eu? Que pessoa sou eu, afinal de contas? Que é uma pergunta aparentemente fácil, mas é extremamente difícil. Tente se responder quem é você. Em geral, quando a gente pergunta para alguém quem é você, a pessoa diz o que ela faz, né? Fala a sua profissão, onde que trabalha. Não, o que você faz não é o que você é muito mais do que o que você faz, ainda que haja uma forte relação entre os dois. Mas quem é você? A gente podia até abrir uma chave e dizer: quem é você? Quem sou eu como pai, como filho, como marido, como esposa, como profissional, como cidadão? Quem sou eu como líder? Quem sou eu? Né? Como todos esses papéis que eu represento nesta sociedade. Essa é a primeira pergunta. Tente responder. As empresas também tinham que fazer essa pergunta. Quem sou eu como empresa? A segunda pergunta é, se a primeira é, que tipo de pessoa sou eu? A segunda pergunta é, que tipo de pessoa eu gostaria de ser? Porque, necessariamente, todos nós gostaríamos de mudar alguma coisa em nós mesmos. A resposta à segunda pergunta tem que ser diferente da resposta à primeira pergunta. Se for igual, das duas, uma. Ou você está cometendo um auto-engano, enganando a você mesmo, que é comum, ou você, de fato, é uma pessoa pronta, acabada, realizada, perfeita. E hoje, provavelmente, é o último dia da sua vida. Então, é melhor que a resposta à segunda pergunta seja diferente da resposta à primeira pergunta. E aí vem a terceira, que é evidente que é uma consequência das duas anteriores. Se a primeira é que tipo de pessoa eu sou e a segunda é que tipo de pessoa eu quero ser, a terceira só pode ser o que é que eu vou fazer, quais são os passos, quais são as providências que eu tenho que tomar para vir a ser a pessoa que eu gostaria de ser. Ora, quando Aristóteles coloca isso lá no livro, né, ele cria, vocês talvez não tenham percebido, mas ele cria aquilo que hoje nós conhecemos pelo nome de pensamento estratégico. Pensar estrategicamente é conciliar. Preste atenção neste verbo, conciliar. Conciliar significa criar harmonia, fazer as pazes, né? Aproximar 2 extremos, 2 pontos, 2 pessoas, 2 ideias. Conciliar. Pensar estrategicamente é conciliar a situação presente com o futuro desejado. Então, de cara, nós temos que perceber que nós temos que ter uma visão clara, né, lúcida, de qual é a nossa situação presente, quem sou eu, qual é a minha realidade, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas, né, onde eu tenho que melhorar, o que está faltando, né, para que eu tenha uma carreira brilhante, né, e também tenho que ter uma visão muito clara de onde que eu quero chegar. Ainda que, né, senão fica que nem o gato da Alice, né, se não sabe para onde se quer ir, qualquer caminho serve, né? A gente tem que ter uma visão do que a gente quer chegar, ainda que possa mudar. Eu posso afirmar para vocês que se pode mudar. No meio do caminho, eu estava indo para lá, mas eu pensei, melhor, eu quero fazer uma outra coisa, isso é perfeitamente possível, desde que você tenha, de preferência, vencido alguns ciclos, né, porque tem gente que também não se fixa a nada. Então, pensar estrategicamente, conciliar a situação presente com o futuro desejado, né, é o que tem a ver com aquilo que nós chamamos de carreira. E cada um tem a responsabilidade pela construção da sua carreira. E as instituições, o Brasil, as escolas, as universidades, as empresas, instituições como o IEL, têm a obrigação de consubstanciar, de dar a você elementos que você vai usar para construir a sua própria carreira. O Dr. Paulo falou muito sobre competitividade. Essa tem que ser uma palavra que tinha que ficar muito na nossa cabeça. Perdemos muito tempo, né? Temos que recuperar. Bom, não dá para recuperar tempo, mas dá para recuperar espaço. A palavra competência, talvez vocês não saibam disso, quem estudou administração aqui provavelmente lembra, ela marca, quando ela surge no vocabulário, a palavra competência, marca o início de uma nova ciência. Quando Taylor, um engenheiro americano chamado Frederick Taylor, lá no começo do século passado, escreve um livro,
chamado Princípios da Administração Científica. A partir de então, a administração vira ciência, porque até então não era. Era uma coisa feita empiricamente, né? Hoje não. Hoje tem todos os elementos da ciência que tem a medicina, por exemplo. Tanto é que existem congressos, existem revistas especializadas, artigos científicos e tudo mais sobre gestão. Se você pega aquele livro do Taylor e lê, faz um resumo e tal, vai espreme o livro para cair a última gota. Essa última gota que vai cair do livro do Taylor, que é a sua essência, é a essência da competitividade, ou da competência, porque ele coloca uma fórmula, que é uma fórmula, é um quociente, uma fórmula muito simples, R sobre R. R sobre R, uma empresa, um país, tem que fazer a sua lição de R sobre R. O R de cima, evidentemente, é o numerador, e o de baixo é o denominador. Então, o numerador tem que ser grande e o denominador tem que ser pequeno. Isso é matemática básica, pelo amor de Deus. O R de cima significa o quê? Significa resultado. Eu tenho que entregar bons resultados, grandes resultados, resultados sustentáveis, resultados crescentes. Resultado. Todo trabalho tem a expectativa de um resultado. Você vai no médico, vai no restaurante, compra uma passagem de avião, compra um carro, você tem uma expectativa de um resultado daquilo que você está comprando, seja um produto ou um serviço. Vocês têm, nesse momento, a expectativa do resultado do meu trabalho aqui, que é vocês aprenderem alguma coisa e saírem daqui pensando um pouquinho diferente. Então, é lógico que a competência é diretamente proporcional ao resultado. Entretanto, o que nós temos que observar, e essa é uma lição de casa que nós temos que fazer no Brasil, é que a competência que me dá competitividade não é sinônimo de resultado, é apenas diretamente proporcional a ele. Mas nós temos que observar o inversamente proporcional, o que está embaixo, e esse tem que ser o menor possível. O R de baixo, sabe o que significa? Recursos. Então, não só nós temos que entregar resultado cada vez maior, cada vez melhor, com uma utilização mais racional ou menor dos recursos que estão aqui embaixo. E quando falamos de recursos, falamos de 4 tipos de recursos. Primeiro, recurso financeiro, lógico, temos que fazer mais gastando menos. Não tem nenhuma empresa que não tenha uma obsessão por cortar custo, por otimizar a aplicação do dinheiro. Não é só cortar, não é só economizar, é otimizar. O dinheiro que eu coloco aqui tem que resultar alguma coisa, tem que virar um resultado, né? Isso não é gasto, é a diferença entre gasto e investimento. O segundo tipo de recurso que nós temos que prestar atenção são os recursos naturais, porque o planeta é um só. Tem um momento que vão acabar as coisas. Nós estávamos falando aqui agora há pouco, eu moro em São Paulo, e nós estamos passando lá por uma gravíssima crise de falta de água. Então, tem que cuidar de água, tem que cuidar de petróleo, tem que cuidar de minério de ferro, tem que cuidar de terra, né? Tem que cuidar de madeira. São recursos. Agora, para isso existe ciência, para isso existe investimento em pesquisa, ciência, inovação, né? Eu tive, naquela época que eu usava calça boca de sino, Paulo, eu tinha um carro, o primeiro carro bom que eu tive, já tinha tido uns carros menores, mas o primeiro carro bom que eu tive, sabe o que era? Você vai lembrar, um Maverick. Você teve também, quando você usava a mesma calça? Né? O Maverick V8, maravilhoso, vermelho, né? O meu era amarelo. Fazia 3,5 km por litro de combustível. Se eu fosse abastecer, esquecesse de desligar o motor, eu não vencia. Muito bem. Hoje, se vai para os Estados Unidos, o mesmo aqui, já está sendo vendido aqui no Brasil um carro da Toyota chamado Prius, que é um carro híbrido que faz 35 km por litro de combustível. Então, eu tinha um carro de 3,5, tinha um carro que agora faz 10 vezes mais. O que tem entre esses dois carros? Estudo, pesquisa, inovação, desenvolvimento tecnológico. Assim como um hectare de terra do Mato Grosso, temos aqui companheiros do Mato Grosso do Sul, um hectare de terra que há 20 anos produzia 30 sacas de soja, hoje produz 65, graças ao quê? Ciência, tecnologia, investigação científica e assim por diante. Então, nós estamos fazendo essa lição, sim. Outra coisa que se tenta economizar, sabe o que é? Número de pessoas. Tem muita gente do RH aqui que sabe disso. Número de pessoas. As equipes estão ficando menores. É comum que a gente ouça que agora a minha equipe tinha 4 pessoas, agora tem 3 para fazer trabalho de 5. Né? Uma agência de banco tinha 20 funcionários, hoje tem 10.
Está ficando menor o número de pessoas para fazer o mesmo tipo de trabalho, ou até mais. E é possível, perfeitamente possível. Sabe por que uma agência do Banco do Brasil, ou de outro tipo, qualquer banco, está conseguindo reduzir o número de pessoas? Por 3 motivos. Primeiro, pela tecnologia. Né? Temos computadores hoje nos ajudando. Segundo, por uma revisão de processo. Processo, que significa nós temos que estressar permanentemente os processos, diminuir uma coisa chamada burocracia. E terceiro, uma coisa que já foi exaustivamente falada aqui, que é capacitação. Uma pessoa capacitada faz mais do que 2 pessoas não capacitadas, evidentemente. E o quarto componente, o quarto recurso que nós temos que economizar, ou temos que usar bem, por favor, jovens aqui presentes, nunca se esqueçam disso, é o mais escasso de todos os nossos recursos, o mais raro, o mais caro e o único que, uma vez perdido, não pode ser recuperado. Estou falando do tempo. Hoje precisamos fazer coisas mais rápidas, o mundo tem pressa. E não adianta você dizer, depois eu recupero o tempo. O Marcel Proust escreveu uma obra de 7 volumes, chamada Em Busca do Tempo Perdido. Para, na última página do último volume, ele chegar à conclusão que não encontrou. Porque o dia de hoje você não aproveitou muito bem, você diz, hoje eu não aproveitei bem, mas amanhã eu vou aproveitar bem, amanhã existiria de qualquer maneira. Aproveite bem você o dia de hoje ou não. Usem bem o seu tempo. E você pode me perguntar assim, como é que eu sei que estou usando bem o tempo? Bom, claro que varia muito de pessoa para pessoa, de momento para momento, mas eu acho que nós estamos aproveitando bem o tempo quando estamos fazendo uma de 3 coisas. Quando estamos trabalhando, portanto, produzindo, quando estamos aprendendo alguma coisa, seja assistindo uma aula, lendo um livro, tendo uma conversa interessante, ouvindo uma música inteligente, como a do Gabriel, ou quando estamos nos divertindo, quando estamos tendo prazer. Aí estamos aproveitando bem o tempo. E olha, quer um conselho? Vá trabalhar num lugar em que você possa fazer essas 3 coisas ao mesmo tempo. Antes nós tínhamos um lugar para trabalhar chamado emprego, um outro lugar para aprender chamado escola, e um outro lugar para ter prazer, para se divertir, que aí cada um tem o seu. E que pode ser a praia, pode ser o campo de futebol, pode ser o barzinho, pode ser um cinema, pode ser um namoro no escurinho, né? Mas com certeza não é nem a escola, nem o trabalho. Hoje nós estamos tentando acabar com isso. Hoje estão desaparecendo essas fronteiras, principalmente dentro da empresa, quer dizer, empresas mais bem geridas. São aquelas onde as pessoas estão trabalhando, mas ao mesmo tempo sentem que estão aprendendo, estão ficando melhores porque trabalham ali e estão tendo prazer por estar ali. Porque o clima é bom, o ambiente é bom, tem espaço para diversão, para uma alegria, para um momento de descontração. Então, são os 3 momentos em que nós estamos aproveitando bem a nossa vida, o nosso tempo. Por último, agora eu já tenho só 12 minutos, eu queria colocar para vocês, voltando um pouco para a questão da competência, que começou com o Taylor, aí pela década de 60, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, um psicólogo chamado David McClellan, ele falou assim, não, tudo bem, a competência da empresa, a competência do país, mas a competência, a competitividade dessas instituições vai depender diretamente da competência das pessoas que trabalham nas empresas e tocam o país para frente. Aí ele começou a falar da competência humana, competência de cada um de nós. E aí tem teses e mais teses, classificações, fórmulas para definir competências. Eu vou trazer para vocês uma dessas ideias de como é que a gente deve encarar a questão das nossas competências, que é uma divisão, uma classificação, uma categorização. Todas as competências que existem, competência é a capacidade de você fazer um trabalho, né? De você resolver um problema, de você atingir um objetivo, também a capacidade de competir, né? Competência, competitividade. Mas as competências são específicas. Sei lá, o piloto de avião que me trouxe para cá hoje tem competência de piloto de avião. O motorista do táxi tem competência de motorista de táxi. O cozinheiro tem tem competência de cozinheiro, que é diferente da competência do piloto de avião. E uma confusão que se faz muita frequência nas empresas é isso. Não perceber que para aquela função as competências não são exatamente as que a pessoa tem.
Pode ser que o piloto do avião que me trouxe hoje e que vai me levar amanhã, o piloto que vai me levar de volta para São Paulo amanhã, talvez ele goste de cozinhar, então ele também tem competência de cozinha. Mas eu espero, sinceramente, que amanhã, quando ele estiver pilotando o avião, ele use as competências de piloto de avião e não de cozinheiro. Vocês vão dizer, falou óbvio, né? É óbvio, mas as empresas esquecem disso. Quer ver um exemplo? Um ótimo engenheiro, um ótimo técnico, um ótimo vendedor, de repente vira diretor. Quando ele vira diretor, ele tem que liderar uma equipe. E para liderar uma equipe, ele precisa de competências de líder e não de competências de engenheiro. E a gente, às vezes, não para prestar atenção nisso. Então, essa classificação, né, as várias classificações que existem, aqui eu gosto mais, eu vou explicar para vocês, é a seguinte. Na verdade, são 4 grupos de competências que são chamados de saberes. Para você construir uma carreira brilhante, você tem que ter 4 saberes. Prestar atenção e a sua responsabilidade em 4 saberes. O primeiro saber é o início de tudo, sem ele não dá nem para começar, chama-se saber fazer. O que é o saber fazer? É o conjunto de competências técnicas. É o cozinheiro saber cozinhar. É o médico saber fazer diagnóstico e tratamento. É o motorista saber dirigir. Competência técnica. É o advogado conhecer as leis e a jurisprudência. São as coisas técnicas. Não tem nenhum trabalho que não tenha um lado técnico. Quando fala assim capacitação, muito para o lado técnico. Ok? Isso é fundamental. Tá? Fundamental. Agora, uma coisa importante, hein, gente? Eu encontro com os meus colegas de faculdade, todo ano a gente se encontra para falar sobre os velhos tempos. E sabe o que acontece? Quando os meus colegas de faculdade, nós nos formamos em 76, começam a falar de medicina, eu tenho extrema dificuldade para acompanhar. Por quê? Porque eu parei de estudar. Eu fui para outra área e parei de estudar. E eles não pararam de estudar. Se alguém se formou comigo e parou de estudar, não pode exercer medicina hoje. Porque está numa evolução permanente, não só na medicina, mas em todas as áreas, inclusive na gestão. Você não pode gerir uma empresa hoje como geria 5 anos atrás. Há novas técnicas, novos processos de gestão, novas necessidades. Então, não pode parar de estudar, de se desenvolver nessa parte técnica. Você tem que ser proficiente, mas tem que ser atualizado. Agora, cuidado, porque isso é apenas um dos saberes e é normalmente o saber aonde as pessoas dedicam mais tempo, mais inteligência. Às vezes, no caso da medicina, acontece um verdadeiro sequestro, é a expressão que eu gosto, sequestro intelectual. A medicina é tão difícil no lado técnico que aquele estudo sequestra todo o meu ser, a minha inteligência, o meu âmago, e faz com que eu não preste atenção em outras coisas. Tem que tomar cuidado com isso, porque tem mais 3 saberes. O segundo saber é o saber organizar. Saber organizar, que é o conjunto de competências desta área aí que a gente chama de gestão, de administração. Existem pessoas que são formadas em administração, que têm especialização, que são profissionais da administração. Agora, todas as pessoas, em todas as profissões, têm que ter um lado de gestor. Tem que ter um lado de organizador. Um bom cozinheiro não será necessariamente um bom dono de restaurante, que ele vai precisar lidar com coisas de gestão, de organização, de método, de planejamento, de controle financeiro. Dinheiro que entra, dinheiro que sai. A gente tem que prestar atenção nisso. Imagina uma dona de casa aqui no Brasil, que vive com um salário apertado, que o marido põe dentro de casa, ela tem que ser uma administradora, se você pensar bem, para fazer com que a despensa esteja cheia até o final do mês, que não falte dinheiro, que o dinheiro sobre no final do mês. Isso é administração, gestão é organização. Você conhece pessoas que são muito boas tecnicamente, mas são desorganizados e a carreira não vai para frente. Quer ver um exemplo simples, já que falei de medicina? Alguém aqui já foi numa consulta médica em que o médico atrasou a consulta? Talvez fosse melhor perguntar o contrário, né?
Por que o médico atrasa? É prerrogativa do médico atrasar, porque, afinal, ele foi atender uma emergência e atrasou. Pode até ser, mas eu posso garantir para vocês que 99% das vezes que o médico atrasa a consulta não é porque ele foi atender uma emergência, é porque ele é desorganizado. E eu falo isso em congresso médico. Tem uma coisa chamada agenda, tem uma coisa chamada gestão. A gente tem que prestar atenção nisso. Saber organizar. Se você é um bom técnico e é desorganizado, sua carreira não vai para frente. Se você é organizado, muda tudo. Só que esse é o segundo saber, tem um terceiro saber. Primeiro saber é fazer, aspectos técnicos. Segundo, saber organizar, aspecto de gestão da sua vida e do seu trabalho. E terceiro saber é o saber conviver. Você tem que aprender a se relacionar com pessoas. Quando falamos em liderança, tem muito a ver com isso. Se relacionar com pessoas significa ser um bom comunicador, deixar claro o que você está pensando. Não precisa ser um orador de massas, mas deixar claro o que você está pensando, ter capacidade de ouvir o outro, prestar atenção, cuidar do outro, se necessário for. Sabe, dar a perceber que nós existimos em função do outro. Todo o trabalho que é feito por uma pessoa é feito para outra pessoa. Esse lado humano, as competências humanas. Uma vez, um tempo atrás, em 2007, eu tive um gravíssimo problema de saúde. Eu tive uma cirurgia muito séria, uma neurocirurgia, eu tive um aneurisma cerebral. Hoje eu tenho uma mola de platina aqui, que, aliás, não abriram a minha cabeça, entraram por uma artéria aqui, passaram por dentro do coração. Eu acho que vai um japonesinho junto, eu tenho a impressão, né, para fazer a cirurgia, colocar a molinha lá. Eu fui salvo pela evolução da medicina. Se eu tivesse tido um aneurisma 5 anos atrás, antes tinham aberto minha cabeça. Fiquei 15 dias lá entre UTI e semi-intensivo, não podia sair da cama para nada. Ia lá uma senhora, dona Adelaide, para me dar banho. Eu não podia nem tomar banho no chuveiro. Então, eu entrava ela com uma bacia, com água morna, uma esponja e um pano, e passava aquela esponja umedecida no meu corpo inteiro. Tem nada de ridículo nisso. E aí eu me lembro que eu fiquei amigo dela, e um dia eu perguntei para ela, escuta, há quanto tempo a senhora faz esse trabalho? Ela falou assim, há 18 anos. Eu falei, a senhora gosta de fazer esse trabalho? Ela falou, bom, se eu não gostasse, já tinha largado há 17 anos. A gente tem que fazer aquilo que nos dá prazer, pelo amor de Deus. Né? Aliás, você sabe que você tem vocação para uma coisa quando você aprende com facilidade, desempenha com eficiência, mas também quando você é feliz fazendo o que está fazendo. A vida é muito curta para ser pequena, como diz meu amigo Cortella. Tem que ser feliz. Eu estou aqui aplaudindo a dona Adelaide. Porque eu fiquei pensando depois, quanto de competência técnica tem naquele trabalho da dona Adelaide de passar um pano umedecido no corpo de uma pessoa deitada na cama? Quantos cursos ela teve que fazer? Onde que ela fez pós-graduação? Na Sorbonne? A competência técnica, nesse caso, é muito simples, é muito pequena. Prende-se um rápido treinamento. Mas quanto tem ali embutido de competência humana, de mostrar disponibilidade, interesse com o meu bem-estar, fazer com que eu não ficasse constrangido de estar ali nu na frente de uma profissional, né? O sorriso que ela me dava, todo dia ela entrava sorrindo, perguntando como se eu estava melhor, me animando. Isso é competência humana, gente, nós precisamos disso, senão o mundo fica chato, fica desagradável. Nós precisamos do sorriso do outro, né? Acho que nós tínhamos que ter essa ideia, assim, deixar o outro melhor quando trabalha com você, quando estuda com você, quando convive com você. Não tem nada melhor para quem é um líder empresarial, né? Algum funcionário, às vezes, sai da empresa assim, mas, olha, eu quero dizer que eu aprendi muito quando estive aqui, vou levar você como uma referência de liderança. Ou quando um aluno, encontra um aluno, que foi aluno meu, sei lá, na década de 80, 90, encontro no aeroporto, às vezes, professor, sabe que eu me lembro de uma aula que você me deu, mudou a minha vida. Sabe, isso é a realização, tanto de um professor quanto de um líder, mas devia ser de qualquer pessoa. A pessoa ficou melhor porque trabalhou com você, mas talvez ela tenha ficado melhor porque ela cruzou com você no elevador, 30 segundos conviveu com você no elevador, mas ela ficou melhor pelo bom dia
simpático que você deu para ela, pelo sorriso. Sabe? Nós precisamos disso. E, por último, o quarto saber. Primeiro, saber fazer, aspectos técnicos. Segundo, saber organizar, aspecto de gestão, que não só os administradores têm, né? E eles estão aí para nos ajudar também. Terceiro, saber conviver, saber se relacionar, se comunicar, respeitar o outro, ser ético, né? E o último saber chama-se saber aprimorar. Esse saber aprimorar ele está ligado, evidentemente, com os outros três, e ele tem três aspectos. O primeiro aspecto é a preocupação que você tem que ter, sabe com o quê? Com os detalhes. A tua carreira está muito ligada com os detalhes. Você está sendo observado o tempo todo pelas pequenas coisas que você faz. Isso chama-se ética dos pequenos atos. Porque nós fazemos poucas grandes coisas, nós fazemos muitas pequenas coisas. Então, a nossa reputação está sendo construída pelas pequenas coisas que fazemos, pela maneira como você se comporta, se você abre a porta para uma dama passar, se você tem um ato de gentileza, de educação, de simpatia. Você é observado por essas coisas. Me lembro quando nós nos mudamos para um apartamento novo lá em São Paulo, e gostávamos muito, um apartamento que era o sonho meu e da minha mulher, e contratamos um arquiteto para cuidar da decoração, e eu notava que ele cuidava muito, sabe do quê? Da decoração no lavabo, que é o banheiro das visitas. Cuidava demais daquilo. Ficava olhando, estava tudo certinho, tinha pintura, etc. Eu falei, por que você cuida tanto do lavabo, uma peça que é tão pouco usada, afinal? Eu falei, Eugênio, você recebe uma visita. Se a visita pede para ir no banheiro, você indica onde é que é o lavabo. Ele entra no lavabo, se fecha, fica ali sozinho, prestando atenção no quê? Nos detalhes. A tua reputação depende do teu lavabo. Ele vai sair daqui falando bem ou mal de você, dependendo da qualidade do sabonete, da limpeza, do tipo de papel higiênico, se tem uma florzinha ou não tem uma florzinha, detalhes. Esse é um aspecto que nós temos que observar. Já que eu falei de florzinha, tem outro aspecto importante, que são as questões estéticas. Gente, nós gostamos do belo. Nós precisamos de arte, precisamos de arquitetura, precisamos de jardinagem, precisamos de moda, precisamos de música, de poesia. Sem isso, a vida não vale a pena também. Isso é um desejo, nós somos atraídos por aquilo que é belo. Então, cuide da sua aparência, cuide da aparência da sua casa, da sua mesa de trabalho. Preste atenção nos aspectos do belo. E, por último, ainda dentro do saber aprimorar, tem uma questão que também é aristotélica, que é você ter um compromisso. Isso reflete profundamente na sua carreira. Compromisso com aquilo que Aristóteles chamava simplesmente de excelência. Compromisso com a excelência. Fala-se muito hoje em excelência nas organizações. Precisamos de produtos excelentes, serviços excelentes, pessoas excelentes. O que é isso, afinal de contas? Bom, a primeira coisa que nós temos que lembrar é que excelência não é sinônimo de perfeição. Até porque perfeição não existe. Mas excelência, sim. Excelência tem muito a ver com carreira, porque excelência é o movimento. Você faz uma ideia, você cria, você idealiza uma situação, uma coisa, um produto, um serviço perfeitos. E aí você se organiza para chegar, para atingir aquela perfeição. Você nunca vai atingir, porque quando você chega lá, você percebe que você pode ir além. Mas sabe o que interessa? É você estar nesse movimento, em direção àquilo que você acha que é a perfeição. É justamente isso que nós chamamos de excelência. Portanto, excelência é você estar em movimento, em um movimento crescente. Ou seja, todo trabalho que você faz, não importa qual seja, que você faz hoje, amanhã provavelmente você vai ter que fazer de novo esse mesmo trabalho. Nós somos, sim, até certo ponto, prisioneiros da rotina, que não é ruim. Amanhã eu vou fazer a mesma coisa que eu faço hoje, só que eu não preciso fazer igual, eu posso fazer um pouquinho melhor. Um pouquinho, alguma coisa. Em vez de estar aqui esse copo, eu acho que aqui ele fica um pouquinho melhor.
mudei ligeiramente alguma coisa. Só que depois da manhã eu faço, mas é um pouquinho mais para baixo. Aqui, tá vendo? Então, eu sempre vou melhorando um pouquinho. Se melhorar um pouquinho todos os dias, quanto eu terei melhorado no final de um período, por exemplo, de um ano. Agora, então, isso é uma característica que as pessoas que têm carreiras brilhantes têm, na sua personalidade, uma certa insatisfação de sempre achar que dá para fazer melhor. Insatisfação, nesse caso, uma insatisfação saudável. Né? Senão, como disse o Guimarães Rosa, o animal satisfeito dorme. O animal satisfeito dorme. Quando dorme, se torna vulnerável. Então, não pode dormir. Então, não pode estar satisfeito. Quando eu falo o animal satisfeito dorme, em geral, as mulheres entendem melhor, porque às vezes tem um em casa. Que quando satisfeito dorme, ronca. É disso que eu estou falando. Eu estou falando assim que é justamente a insatisfação que nos move. Foi a insatisfação que fez com que a gente fizesse esse teatro maravilhoso, que a gente construísse uma sociedade cada vez melhor. A construção da civilização dependeu da insatisfação humana. E você nota que existem pessoas que, tá bom assim, para que melhorar, para que evoluir, para que fazer mais, já está bom assim, olha quando eu cheguei. Pronto, acabou a sua carreira. A sua carreira só vai estar em progresso enquanto você for insatisfeito com você mesmo. Não seja tirano com você mesmo. Reconheça que você fez muita coisa boa até agora, mas reconheça que você poderia fazer um pouquinho melhor. Isso é o compromisso com a excelência que faz parte do saber aprimorar. Então, por favor, jovens e também profissionais, empresários que aqui estão, nós precisamos prestar atenção na nossa competitividade, nos resultados que temos que atingir, como é que estamos usando os recursos, que é uma discussão que se faz muito no poder público. Muitas vezes o serviço público não é acusado por não fazer o trabalho, por não entregar o resultado. Entrega, só que demora muito e gasta demais. Isso é essa lição que nós temos que fazer. Né? E, segundo, vamos investir nas nossas competências pessoais para podermos entregar essa competitividade que as empresas e o país precisam. E as competências pessoais que constroem as nossas carreiras brilhantes de um país melhor são essas 4 categorias. Saber fazer, competências técnicas. Saber organizar, competências de gestão. Saber conviver, comunicação, ética, cuidado de um com o outro. E o saber aprimorar, que é uma insatisfação permanente com o status quo. Precisamos desafiar o status quo e promover sempre uma evolução. Passei do meu tempo. Fico muito feliz de poder ter compartilhado aqui algumas ideias. Gostaria de falar, esse assunto não tem fim, né? Mas eu, nesse momento, me lembro falei do Guimarães Rosa, lembrei agora do Fernando Sabino. Uma vez perguntaram para ele que ele tinha, quais as certezas que ele tinha na vida. Ele, como todos os homens sábios, tem poucas certezas, ele tem mais dúvidas. Eu também tenho mais dúvidas que certezas, mas ele falou, mas eu tenho 3 certezas. E as 3 certezas são as seguintes. Primeiro, eu tenho certeza de que nós estamos sempre começando. É verdade, né? Todo dia a gente levanta de manhã e começa tudo de novo. Tenho certeza de que precisamos continuar, que não dá para parar. E terceiro, eu tenho a certeza de que nós seremos interrompidos antes de terminar. É um pouco o que eu estou sentindo aqui agora. Peço para todo mundo.